Então é uma alegria. Eu vou ficar chorando. Já sou chorando para quem me conhece, né? Então a gente está aqui hoje. Temos também vários colaboradores, né? A Neide, a Shirley, a Leila, que ajudou também nos ensaios, nas gravações. As crianças, algumas delas participaram da gravação. A gente sempre tem um grupo vocal na escola, né, na cidade musical. E aí esse é o grupo, né, que está agora, 2017, né? Alguns começaram bebezinhos e continuam aí. Alguns gravaram, alguns gravam algumas produções, outros gravam outras produções, conforme, né, o horário e a disponibilidade de cada um. Também alguns compositores, né, na maioria das músicas, eu acho que 3 compositores, né, 90% foi o Marcos, né, tinha uma minha música, uma do Cleiton, uma da Esther e uma da Débora, né, isso mesmo. E também aos nossos familiares, né, que apesar de todas essas dificuldades que a gente teve no processo, é Deus quem nos sustenta, né, então a gente quer agradecer. E a Leia tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem pedagógica. Eu também sou pedagoga, mas a minha área é na área de educação musical, né? Então ela vai falar um pouquinho sobre a construção pedagógica, que fizemos muito juntos ali, vários exercícios, muitas atividades, e a música, que foi algo que, né, a gente ia complementando ali, tá bom? Então entre a fala e outra vai ter algumas músicas desse material, que na verdade tem o CDzinho junto, que acompanha, né? E que é importante para que os professores, as crianças possam também ouvir em casa, o professor na sala de aula ou na igreja também possa utilizar, tá bom? Então ela vai falar um pouquinho dessa proposta metodológica, vocês podem sentar um pouquinho, isso aí mesmo, e depois vamos continuar. Então, como a Ana falou, foi um material trabalhoso, mas ao mesmo tempo foi muito divertido, porque a gente brincava para experimentar. E experimentar, isso aqui vai ser legal. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como é que nós tivemos a ideia da construção do material para chegar aonde chegou. Tá, então, quando nós começamos a conversar sobre a proposta pedagógica, nós fomos buscar o que os educadores do momento estavam falando, e a gente se baseou em 4 aspectos dentro da educação. Nós vimos que o relatório da Comissão Internacional da Educação para o século XXI da Unesco, que foi editado e liberado em 98, ele apresenta 4 pilares da educação como um todo: aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a ser. Então são os 4 pilares que toda a educação deveria ter, ou deve ter, ou precisa ter. Então isso foi uma coisa que nós pensamos, isso no livro, todo o material precisa apresentar e precisa trabalhar com esses 4 aspectos. Outro aspecto foi o que nós vimos com o Anthony Zabala, que ele aborda dimensões da educação. A dimensão pessoal, a pessoa precisa se desenvolver através da educação; interpessoal, nos seus relacionamentos; a dimensão social, aonde ela está inserida, então a educação deve levar mudança no contexto social; e profissional, aonde ela atua profissionalmente. E nós incluímos também a dimensão espiritual, que ela é que vai circular nessas 4 dimensões. E também uma abordagem do Robert Feuerstein, que ele é um psicólogo romeno, que trabalha com a aprendizagem mediada. Então, o pressuposto dele é que a mediação entre quem está mediando e o mediado, ela precisa ser significativa, ela precisa ter uma abordagem significativa para que aquela pessoa, seja ela criança ou adulto, ela receba e ela desenvolva o significado do que está sendo apresentado para ela. Então ele fala que a aprendizagem adquirida através de um mediador, ela é mais abrangente e significativa do que aquela que se dá apenas por exposição direta do sujeito a estímulos. Então nós priorizamos
as histórias, as atividades, a caminhada em cima da mediação. E também na abordagem relacional, que é uma metodologia exclusivamente dentro do contexto cristão, da educação cristã, e que ela trata trabalha com os professores, alunos e líderes de um modo baseado nos princípios bíblicos e conceitos. Então, aquilo que você está vendo biblicamente, como que você vai colocar na vida, como que você vai inserir no teu contexto, inserir no seu caráter, e como que você vai circular com esses conceitos e princípios em todos os momentos da tua vida. Então, com esses pressupostos, nós fomos selecionando os temas. E nós queríamos que os temas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, eles fizessem circulassem. Então, a gente selecionou alguns conceitos bíblicos. Eu vou dar um exemplo como pecado, uma definição, um conceito de pecado que aparece na Bíblia toda e nas histórias, você aborda aspectos do pecado. Então a gente foi definindo o que é pecado e trabalhando com esse conceito, esse exemplo que eu estou dando, nas diversas histórias e costurando sempre lá na frente e aqui. Então as histórias do Velho Testamento foram selecionados os temas e o Novo Testamento retoma alguns temas, como por exemplo a Páscoa. Então uma das histórias do Velho Testamento é sobre a Páscoa no Velho Testamento. E do Novo Testamento é de novo a Páscoa, mas no ponto de vista de Jesus. O que aconteceu, que mudanças aconteceram na Páscoa do Novo Testamento. Então essa foi a nossa ideia de costurar todos os temas e que eles se revisassem à medida que as histórias fossem caminhando, que eles retomassem de uma outra forma, mas para reforçar aquele conceito. Então, o livro está distribuído em 12 unidades, 6 do Velho Testamento, 5 do Novo e um só sobre a Bíblia, totalizando 48 histórias, que dá um currículo anual. Então, a gente tirou algumas semanas para feriado e domingo que você viaja, e a ideia é que o livro possa ser utilizado tanto nas igrejas, quanto nas escolas, quanto em casa com os pais. Então, tem toda uma facilitação para os pais, no caso, que não são da área da pedagogia, que não são professores, mas eles vão conseguir trabalhar porque é bem explicadinho. Nós pensamos como que nós vamos contar as histórias, como que nós vamos descrever as histórias. Vamos criar personagens. Daí a gente criou um menino e uma menina, Beto e Nina, e eles são crianças de uns 7, 8 anos, super curiosas, ativas, que gostam de brincar. E uma vovó. Sempre tem que ter uma vovó pelo meio, né? Então, as crianças brincam com as histórias ou nas histórias e a vovó explica muitas vezes os conceitos e ela também brinca junto em algumas histórias. E a ideia é que cada unidade foi selecionado um grupo de textos bíblicos, um grupo que é o condutor daquela história, e os textos bíblicos complementares daquela história. E aí toda essa unidade, umas tem 4 histórias, outras tem 5, depende da unidade, vai se desenvolvendo aqueles textos através das brincadeiras dos meninos, através da conversa deles, através da curiosidade deles. A faixa etária que esse material pega é mais ou menos 6 anos, uns 6 anos que já está começando a ler, que está começando a entender os escritos, até uns 10 anos. Então as atividades foram construídas em níveis de complexidade e nós procuramos também fazer uma interdisciplinaridade, pensando em temas como geografia, como história, como matemática, como a língua portuguesa. Então esses temas transversais foram sendo construídos nas atividades através dos assuntos tratados na história. E nós fizemos uma estruturação para os professores e pais, selecionando critérios para serem trabalhados em cada unidade. Então, no início do livro, você vai ter uma orientação pedagógica, umas descrições daquilo que eu falei
aqui sobre esses autores, sobre esses pressupostos, com mais detalhes que você pode ler, e aí também em cada unidade a gente descreve esses critérios que você pode olhar antes de estudar, antes de trabalhar com sua criança. Pode passar. Então, dentro desses critérios, nós selecionamos os bíblicos, os atributos e atitudes. Nos critérios bíblicos, então, são os princípios e conceitos que nós trabalhamos dentro de cada unidade. E aí você tem, para cada unidade, uma relação desses princípios que foram trabalhados. Os atributos vão trabalhar um pouco mais a parte pedagógica. Então, essa interdisciplinaridade vai aparecer nos atributos e nas atitudes, que é uma exploração pedagógica daquele tema. E também tem lá a descrição daquela unidade. E as atitudes, então, são as decisões e desafios que esses princípios geram e que as crianças precisam experimentar, que elas vão colocar em prática. Então, esses três critérios, eles vão acontecer em todos os momentos dos exercícios.